O sol começava a se pôr sobre as colinas de Cesareia Filipe, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. As ruas da cidade, recentemente expandida pelo tetrarca Filipe em homenagem ao imperador romano, estavam gradualmente se esvaziando enquanto os comerciantes recolhiam suas mercadorias dos mercados. Em uma modesta casa de pedra próxima ao templo dedicado ao deus Pan, Natanael, um jovem escriba judeu de aproximadamente 30 anos, organizava meticulosamente seus pergaminhos. Natanael não era como os outros escribas. Enquanto muitos de seus colegas se orgulhavam de seu conhecimento da lei e das tradições, ele vivia atormentado por dúvidas. Seu rosto angulado, emoldurado por uma barba curta e cabelos negros cuidadosamente penteados, raramente exibia um sorriso. Seus olhos castanhos profundos pareciam estar sempre calculando, analisando, questionando. Natanael, você ainda está trabalhando? A voz suave de Débora, sua esposa, interrompeu seus pensamentos. Ela entrou no pequeno escritório carregando uma bandeja com pão, azeitonas e um pequeno jarro de vinho diluído. Preciso terminar estes registros para o ancião Zaqueu antes de amanhã, respondeu ele sem levantar os olhos do pergaminho. Débora suspirou. Diferente do marido, ela tinha uma natureza confiante e alegre. Seus olhos amendoados brilhavam mesmo nas situações mais difíceis, e seu sorriso frequente era como um bálsamo para aqueles ao seu redor. Você trabalha demais e dorme de menos, disse ela, colocando a bandeja sobre a mesa. E quando dorme, ainda sonha com trabalho e preocupações. Natanael finalmente olhou para ela e tentou sorrir. Os sonhos não escolhemos, vêm conforme a abundância de nossos pensamentos, como está escrito em Eclesiastes. E meus pensamentos têm sido muitos ultimamente. É sobre o novo mestre que chegou à região? O tal Jesus de Nazaré? Perguntou Débora, sentando-se ao lado dele. Natanael franziu o senho. Sim, as histórias que tenho ouvido são perturbadoras. Dizem que ele cura doentes, expulsa demônios e até mesmo multiplica alimentos. E isso te perturba? Não deveria ser motivo de alegria? O que me perturba é não saber se é verdade. Se for um falso profeta, estaríamos em grande perigo seguindo-o. Mas se realmente for enviado por Deus. Ele deixou a frase inacabada, o peso da dúvida evidente em sua voz. Nesse momento, houve uma batida na porta. Débora levantou-se para atender, retornando acompanhada de Eleazar, o irmão mais novo de Natanael. Eleazar tinha 25 anos, era um pouco mais baixo que Natanael, com feições semelhantes, mas seus olhos tinham um brilho de entusiasmo que contrastava com a seriedade do irmão. Natanael! Exclamou Eleazar, sua voz transbordando de excitação. Acabei de voltar de Cafarnaum. Você não vai acreditar no que vi. Deixe-me adivinhar, respondeu Natanael com um tom cético. Você viu esse Jesus de Nazaré? Sim, sim. E ele não é como os fariseus dizem. Ele ensina com autoridade, não como os escribas. Sem ofensa, acrescentou rapidamente. E eu vi com meus próprios olhos quando ele curou um homem cego de nascença. Natanael levantou-se, sua expressão uma mistura de frustração e preocupação. Eleazar, você sempre foi impulsivo. Como pode ter certeza de que não foi enganado? Existem charlatães por toda parte. Irmão, eu conheço o homem que foi curado. É Bartimeu, o filho de Timeu, que mendigava na estrada para Jericó há anos. Agora ele enxerga perfeitamente. Débora tocou o braço de Natanael, sentindo sua tensão. Talvez devêssemos ouvir mais sobre este Jesus antes de julgar. Natanael balançou a cabeça, afastando-se. Nossa nação já viu muitos falsos messias. A lei nos adverte sobre os falsos profetas. Não podemos ser precipitados. Mas e se for verdade? Insistiu Eleazar. E se este for o momento que nossos ancestrais esperaram por gerações? Amanhã ele estará perto do lago de Genezaré. Venha comigo e veja com seus próprios olhos. Natanael olhou para os pergaminhos sobre sua mesa, para sua esposa esperançosa e para seu irmão entusiasmado. O peso da decisão parecia esmagar seus ombros. Pensarei sobre isso, disse finalmente. Agora preciso terminar meu trabalho. Quando Eleazar se retirou, Débora se aproximou de Natanael e segurou suas mãos. O que realmente te aflige, meu amor, não é apenas a preocupação com falsos profetas, é algo mais. Natanael fechou os olhos por um momento.
Tenho medo, Débora admitiu em voz baixa. Medo de acreditar e depois descobrir que estive errado. Medo de fazer a escolha errada. Medo de decepcionar Deus com minha falta de discernimento. E se seu medo estiver te impedindo de testemunhar algo extraordinário? Perguntou ela suavemente. Como está escrito nos Salmos, confia no Senhor e faze o bem. Às vezes, precisamos simplesmente confiar. Natanael não respondeu, mas seu olhar se dirigiu para a janela, onde as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu noturno. Em algum lugar, além daquelas colinas, estaria realmente o Messias caminhando entre o povo? A dúvida e a possibilidade de esperança guerreavam em seu coração enquanto a noite caía sobre Cesareia Filipe. O sol da manhã resplandecia sobre o lago de Genezaré, suas águas azuis cintilando como joias sob a luz dourada. Natanael caminhava relutantemente ao lado de Eleazar e Débora pela estrada empoeirada. Não viera por convicção, mas para provar a si mesmo que não deviam se deixar enganar por rumores. À medida que se aproximavam do lago, foi impossível ignorar a multidão que se reunia. Centenas de pessoas de todas as classes e condições convergindo para um ponto na costa. Crianças corriam entre os adultos, idosos eram guiados com cuidado, doentes eram carregados em esteiras. Como vamos encontrá-lo no meio desta gente toda? Perguntou Natanael, não conseguindo esconder sua irritação. Foi quando um homem passou por eles carregando um menino de pernas atrofiadas. Venho de Gadara, explicou o homem quando Débora perguntou sobre Jesus. Meu filho Jairo foi paralisado por uma febre. Nenhum médico conseguiu ajudá-lo. Seguindo na direção indicada, finalmente avistaram um homem em pé na proa de um barco ancorado próximo à margem. Sua aparência era comum, um galileu como muitos outros, mas quando falou, sua voz ressoou com uma autoridade que fez Natanael conter a respiração. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. As palavras pareciam direcionadas especificamente a Natanael. Sem perceber, deu um passo à frente. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Uma lágrima inesperada escorreu pelo rosto de Natanael. Homem de pequena fé, era como se sentia. Débora segurou sua mão em silêncio. Quando Jesus terminou seu ensinamento e desceu do barco, a multidão avançou em sua direção. Natanael hesitou, mas Débora e Eleazar o puxaram adiante. Eles observaram Jesus tocar os doentes, consolar os aflitos, sorrir para as crianças. Então viram o homem de Gadara apresentando seu filho. Jesus ajoelhou-se diante do menino, tocou suas pernas, e para assombro de todos, o garoto levantou-se e começou a andar, soltando um grito de alegria que ecoou sobre as águas do lago. Em meio à celebração, os olhos de Jesus encontraram brevemente os de Natanael. Foi apenas um instante, mas o escriba sentiu como se aquele olhar tivesse penetrado cada camada de dúvida e resistência em sua alma. Você viu isso? Sussurrou Eleazar, sua voz trêmula de emoção. Vi, respondeu Natanael, quase sem voz. Vi tudo. Enquanto voltavam para casa, Natanael permaneceu em silêncio. Tudo o que havia estudado e analisado parecia agora insuficiente para explicar o que testemunhara. E pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia quase esquecido. A sensação perturbadora e libertadora de estar diante de um mistério maior do que sua capacidade de compreensão. Nos dias seguintes, Natanael tornou-se um homem dividido. Durante o dia, cumpria seus deveres de escriba, mas sua mente constantemente retornava a Jesus. À noite, debruçava-se sobre os rolos dos profetas, buscando confirmações ou refutações de que este homem poderia ser o Messias. Uma tarde, o ancião Simão, respeitado líder da sinagoga local, visitou seu escritório. Ao notar os textos proféticos abertos, comentou: Vejo que tem estudado intensamente as profecias messiânicas. Tenho questionamentos, admitiu Natanael hesitante. Sobre o Nazareno, presumo, respondeu Simão. Soube que você e sua família foram vê-lo. Vimos, sim, por curiosidade, principalmente. E o que viu satisfez essa curiosidade ou apenas gerou mais perguntas? Mais perguntas, certamente, confessou Natanael. Ele ensina com autoridade incomum. E viu um menino paralítico levantar-se e andar após seu toque.
Simão ficou em silêncio por alguns momentos. Sabe por que valorizo tanto seu trabalho? Porque, diferente de muitos escribas, você não apenas copia as palavras, você as questiona. Sua mente é inquisitiva, e isso é um dom, não uma maldição. Alguns diriam que questionar demais demonstra falta de fé. E outros diriam que não questionar demonstra falta de comprometimento com a verdade, rebateu o ancião. A questão não é se devemos questionar, mas o que fazemos com as respostas que recebemos. Sua conversa foi interrompida quando Eleazar e Débora entraram apressadamente com notícias alarmantes. Ruth, esposa do oleiro Joabe e amiga de Débora, estava em trabalho de parto há 2 dias. O bebê estava em posição errada, e os médicos haviam desistido de salvá-los. Jesus está em Betsaida, informou Eleazar urgentemente. Se partirmos agora, podemos chegar antes do amanhecer. Natanael olhou para os rostos ao seu redor. A esperança no olhar de Eleazar, a súplica nos olhos de Débora e a expressão serena de Simão. Mestre Simão, o que devo fazer? Perguntou, sentindo o peso da decisão. Há momentos, Natanael, em que pensar demais se torna um obstáculo. Como está escrito, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes, precisamos agir na fé, mesmo quando nossa mente está cheia de dúvidas. Antes de sair, o ancião acrescentou: Moisés hesitou quando Deus o chamou. Sua mente analítica apresentou todas as razões pelas quais não era adequado. Mas Deus não pediu que Moisés entendesse tudo, pediu apenas que confiasse e obedecesse. Após um momento de silêncio, Natanael tomou sua decisão. Precisaremos de água e alimentos para a jornada. E alguém terá que informar Joabe sobre nosso plano. O rosto de Débora iluminou-se com esperança. Você vai procurar Jesus? Vou, respondeu, sentindo simultaneamente terror e paz. Não sei se ele poderá ou quererá ajudar, mas estamos dispostos a tentar. Enquanto Débora e Eleazar saíam para os preparativos, Natanael contemplou os pergaminhos em sua mesa, textos que havia estudado por anos, buscando compreender os caminhos de Deus através da análise meticulosa. Agora, estava prestes a embarcar em uma jornada que desafiava tudo que sua mente analítica valorizava, baseando-se não na certeza do conhecimento, mas na vulnerabilidade da fé. A noite caiu rapidamente enquanto Natanael, Eleazar e Débora seguiam a trilha sinuosa em direção a Betsaida. O céu estrelado e a lua quase cheia iluminavam seu caminho por entre as colinas da Galileia. Natanael caminhava à frente, uma tocha na mão, enquanto sua mente continuava em turbilhão. E se não o encontrarmos? E se ele se recusar a vir? Murmurou para si mesmo. Então retornaremos sabendo que fizemos tudo ao nosso alcance para ajudar Ruth e seu bebê, respondeu Débora, caminhando ao seu lado. Ao descerem por um trecho íngreme do caminho, o som de pedras soltas e um grito abafado alertaram-nos. Débora havia escorregado e caía pela encosta. Natanael rapidamente passou a tocha para Eleazar e lançou-se para segurá-la. Você está ferida? Perguntou ansiosamente. Apenas algumas escoriações, mas meu tornozelo. Respondeu ela com uma careta de dor. Examinando a luz da tocha, Natanael constatou: está torcido, talvez pior. Você não pode continuar. Vocês dois devem prosseguir, insistiu Débora. A vila de Safata está próxima. Posso esperar lá enquanto vocês continuam para Betsaida. Após deixar Débora aos cuidados de Raquel, uma viúva hospitaleira em Safata, os irmãos seguiram viagem. A jornada noturna continuou por horas, com Natanael sentindo uma estranha calma gradualmente substituir sua ansiedade habitual. Está pensando no que dirá a ele? Perguntou Eleazar. Tentei formular um discurso convincente, mas cada argumento parece inadequado. Como se pede a alguém que dizem ser o Messias para abandonar seu ministério público e correr para ajudar uma mulher em trabalho de parto que ele nem conhece? Talvez não precise de argumentos elaborados, sugeriu Eleazar. Talvez precise apenas da verdade. As palavras de Simão ecoavam em sua mente. Há momentos em que pensar demais se torna um obstáculo, não uma ajuda. Seria este um desses momentos? Finalmente, os primeiros raios do sol começaram a atingir o horizonte. À frente, as águas do mar da Galileia cintilavam, e nas margens, as casas de Betsaida começavam a despertar. Chegamos, anunciou Eleazar, exausto mas triunfante. Agora, precisamos encontrá-lo. Natanael olhou para a cidade, sentindo o peso da responsabilidade.
Em algum lugar entre aquelas ruas estaria o homem cujas palavras e ações haviam abalado as bases de suas certezas. Vamos, disse finalmente, com uma determinação rara. Vamos encontrar Jesus. Betsaida despertava lentamente. Seguindo indicações de um comerciante, Natanael e Eleazar encontraram a casa onde Jesus estava hospedado. No pátio, pessoas já aguardavam o mestre, que havia saído para orar nas colinas. Procuramos Jesus de Nazaré, disse Natanael a André, um dos discípulos. É uma questão urgente. O mestre foi orar. Deve retornar logo para a primeira refeição, respondeu André. Não temos tempo para esperar, interveio Eleazar. Uma mulher em nossa cidade está morrendo durante um parto difícil. Viajamos a noite toda para pedir ajuda. André mostrou-se compreensivo, mas irredutível. Não posso interromper o mestre durante sua oração. Sentindo o desespero crescer, Natanael ouviu uma voz interior sussurrar. Pare de pensar tanto. Confie. Respirando fundo, olhou diretamente nos olhos de André e falou com emoção genuína. Por favor, não somos nada comparados a todos que buscam o mestre diariamente. Mas Ruth e seu bebê não têm mais ninguém a quem recorrer. Os médicos desistiram. Se Jesus é realmente quem dizem ser. Nesse momento, uma comoção na entrada do pátio interrompeu-o. As pessoas abriam caminho para um homem que acabará de chegar. Era Jesus. Para surpresa de todos, Jesus olhou diretamente para Natanael e Eleazar. Natanael, o escriba de Cesareia Filipe, e Eleazar, seu irmão, percorreram um longo caminho durante a noite. Natanael ficou momentaneamente sem palavras. Como este homem sabia seus nomes? Mestre, perdoe nossa intrusão, mas viemos por uma questão de vida ou morte, conseguiu finalmente dizer, explicando sobre Ruth. Jesus olhou para o horizonte por um momento, como se consultando uma voz que apenas ele podia ouvir. Então, voltou seus olhos para Natanael, não apenas para seu rosto, mas parecendo enxergar sua alma. Por que você, Natanael? Por que não enviaram outro mensageiro? Um que não questionasse tanto, que não duvidasse tanto? A pergunta atingiu Natanael como uma flecha. Jesus conhecia suas dúvidas, suas noites insones analisando cada palavra atribuída ao Nazareno. Não sei por que fui escolhido. Talvez porque precisava ver por mim mesmo. Porque você precisava aprender a confiar além do que seus olhos podem ver e sua mente pode compreender, completou Jesus gentilmente. Bem-aventurados os que não viram e creram. Voltaremos imediatamente para Cesareia Filipe, decidiu Jesus, virando-se para alguns discípulos. Pedro, André, João e Tiago virão conosco. Durante a jornada de volta, Jesus conversou com Natanael sobre as oliveiras que margeavam o caminho, sobre sua resistência e longevidade. Era uma conversa aparentemente banal, mas Natanael sentiu como se estivesse aprendendo lições profundas. E pela primeira vez em muito tempo, Natanael não estava analisando ou questionando. Estava simplesmente presente, absorvendo cada palavra, cada momento. O caminho para Cesareia Filipe nunca pareceu tão curto. O sol já começava a descer quando o grupo avistou Cesareia Filipe. Natanael sentia seu coração acelerar. Teriam chegado a tempo? À medida que caminhavam pelas ruas, notava os olhares curiosos que acompanhavam sua passagem. Ao se aproximarem da casa de Joabe, encontraram uma pequena multidão reunida do lado de fora, familiares, vizinhos e amigos, todos com expressões sombrias. Joabe, o oleiro, estava sentado nos degraus da entrada, o rosto enterrado nas mãos. Natanael, Eleazar, quem são estes homens com vocês? Perguntou ele ao notá-los, sua voz rouca de chorar. Antes que pudessem responder, um grito de dor veio de dentro da casa, tão angustiado que fez todos estremecerem. Ruth ainda vivia, mas claramente sofria terrivelmente. Joabe, trouxemos alguém que pode ajudar, disse Natanael. Este é Jesus de Nazaré. O homem de quem todos falam? O que realiza curas? Por um momento, a esperança iluminou o rosto exausto de Joabe, mas logo foi substituída por dúvida. Os médicos desistiram. Quem sou eu para merecer tal intervenção? Jesus colocou a mão no ombro do oleiro. Não é uma questão de mérito, Joabe, mas de amor e compaixão. O mesmo barro que molda em seu ofício, o Criador usou para nos moldar. E assim como você não descartaria uma peça preciosa,
O pai não abandona seus filhos em seu sofrimento. Joabe levantou-se, ainda hesitante, mas com vislumbre de esperança, e conduziu Jesus para dentro da casa. Lá, a parteira Sara, uma mulher idosa com 60 anos de experiência, recebeu-o ceticamente. Já vi muitos curandeiros e profetas autoproclamados, comentou ela. Algumas coisas estão além da intervenção humana. Tem razão, concordou Jesus. Há coisas que estão além do poder humano, mas nada está além do poder de Deus. Jesus seguiu Sara para o quarto de Ruth, enquanto os demais aguardavam em um silêncio tenso. Os minutos pareciam horas. Finalmente, a porta do quarto se abriu. Sara saiu primeiro, seu rosto mostrando completo assombro. Atrás dela veio Jesus, carregando um pequeno embrulho nos braços. O silêncio foi quebrado pelo choro forte e saudável de um recém-nascido. Um menino, anunciou Jesus, entregando o bebê a Joabe. Sua mãe o espera. O bebê estava morto. Tenho certeza disso, murmurou Sara, ainda chocada. E Ruth tinha perdido tanto sangue. Mas então ele simplesmente colocou as mãos sobre ela, falou palavras que não compreendi, e de repente... Natanael sentiu uma emoção tão poderosa que suas pernas quase cederam. Não era apenas alívio, era algo mais profundo, a sensação de ter testemunhado algo que transcendia completamente sua compreensão racional. Jesus aproximou-se dele. Agora você começa a entender, Natanael? Há verdades que não podem ser alcançadas pelo pensamento, apenas pela experiência. Sim, mestre, estou começando a entender. Enquanto Jesus atendia outras pessoas que rapidamente se reuniram ao redor da casa, Natanael e Eleazar decidiram buscar Débora em Safata. Antes de partir, Natanael lançou um último olhar para Jesus, que conversava gentilmente com uma mulher idosa. Incrível, não é? Comentou Eleazar. Como alguém tão comum na aparência pode ser tão extraordinário em essência? Talvez seja essa a maior lição, refletiu Natanael. Que o divino se revela através do ordinário, o extraordinário através do simples, quando estamos dispostos a enxergar além das aparências. Com esse pensamento, Natanael partiu para buscar Débora, sentindo-se transformado de uma maneira que suas análises e estudos jamais haviam conseguido. 3 dias haviam se passado desde o milagre na casa de Joabe. Jesus permanecia em Cesareia Filipe, ensinando e curando, atraindo multidões crescentes. A notícia do bebê ressuscitado da mãe salva espalhara-se rapidamente, atraindo até mesmo fariseus e saduceus céticos que vieram verificar as alegações. Para Natanael, estes dias foram uma revelação contínua. Ele passava a cada momento livre acompanhando Jesus, absorvendo seus ensinamentos, testemunhando suas interações. Naquela manhã, estava em seu escritório, registrando meticulosamente tudo o que testemunhara, quando Débora entrou trazendo uma refeição. Você está diferente desde que voltou com Jesus, observou ela. Mais calmo, mais presente. É estranho, refletiu Natanael. Passei toda a minha vida buscando respostas nas Escrituras, analisando cada palavra. Agora, descobri outra forma de conhecimento, através do coração. Sua conversa foi interrompida por Eleazar, que entrou apressadamente. Os fariseus e anciãos estão confrontando Jesus na praça principal, acusando-o de blasfêmia. A situação está ficando tensa. Os 3 dirigiram-se rapidamente à praça central, onde uma multidão considerável já se formara. Jesus estava cercado por líderes religiosos em mantos elaborados, que o questionavam agressivamente. Como ousa ensinar sem a autoridade do templo? Quem lhe deu o direito de interpretar a lei e os profetas? Jesus permanecia sereno. Também farei uma pergunta. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Os líderes, confusos com a pergunta estratégica, responderam evasivamente: não sabemos. Então eu também não lhes direi com que autoridade faço estas coisas, respondeu Jesus. Um jovem fariseu arrogante deu um passo à frente. Seus supostos milagres não provam nada. Muitos falsos profetas realizaram sinais para enganar o povo. A tensão na praça era palpável. Alguns começaram a gritar acusações, enquanto apoiadores de Jesus respondiam com igual intensidade. Foi então que Natanael sentiu uma convicção irresistível crescer dentro de si. Sem planejamento, posicionou-se ao lado de Jesus. Posso falar? Perguntou ao mestre em voz baixa. Jesus assentiu com um pequeno sorriso.
Chegou sua hora, Natanael. Não pense demais. Confie. Respirando profundamente, Natanael enfrentou os líderes religiosos. Conheço cada um de vocês. Como vocês, passei minha vida nas Escrituras, buscando entender Deus através do intelecto. E como vocês, quando ouvi falar de Jesus, minha primeira reação foi ceticismo. Questionei, analisei, busquei falhas. Mas então vi com meus próprios olhos o que aconteceu na casa de Joabe. Vi uma mulher à beira da morte e um bebê sem vida regressarem saudáveis. Vi o cego Bartimeu enxergando perfeitamente. Não são rumores distantes, são nossos vizinhos. As escrituras que estudamos não falam de um Messias que viria com sinais e maravilhas? Não profetizou Isaías que os olhos do cego serão abertos, o coxo saltará como um cervo? Não são estas coisas que testemunhamos? Vocês e eu temos um problema comum, concluiu Natanael. Pensamos demais. Analisamos tanto que não conseguimos ver o que está diante de nossos olhos. Como diz Isaías, ouvireis e ouvireis, mas não entendereis, vereis e vereis, mas não percebereis. Quando terminou, Jesus colocou a mão em seu ombro, seus olhos transmitindo aprovação. A multidão começou a dispersar, e os líderes religiosos, sem conseguir refutar o testemunho sobre os milagres ocorridos na comunidade, retiraram-se, prometendo retornar com argumentos mais convincentes. Nunca ouvi falar assim antes, disse Débora, aproximando-se. Nem eu me reconheci, admitiu Natanael. A verdade falada com convicção tem poder para acalmar tempestades, tanto as exteriores quanto as interiores, disse Jesus. Você enfrentou ambas hoje. Ainda tenho muito a aprender, mestre. Como todos nós, o verdadeiro discípulo sabe que a jornada do aprendizado nunca termina. Mas você deu um passo fundamental. Aprendeu a equilibrar a mente que questiona com o coração que confia. Enquanto Jesus se afastava, Natanael percebeu que algo havia mudado dentro dele, não uma eliminação de dúvidas, mas uma nova forma de relacionar-se com elas. Havia descoberto que confiar não significa parar de pensar, mas pensar a partir de uma nova perspectiva, fundamentada não apenas no conhecimento, mas também na experiência do divino. O que acontecerá agora? Perguntou Eleazar, sempre prático. Natanael olhou para o céu, observando as nuvens que se moviam lentamente. Não sei, respondeu com sinceridade. E pela primeira vez em minha vida, estou em paz com esse não saber. Um ano havia se passado desde os eventos extraordinários em Cesareia Filipe. A primavera novamente cobria as colinas da Galileia com flores silvestres. Em seu escritório mais espaçoso e iluminado, Natanael não mais copiava textos para outros, mas registrava seus próprios testemunhos dos milagres e ensinamentos de Jesus. Joabe entrou carregando seu filho Samuel, agora um menino robusto de 1 ano, cheio de energia e curiosidade. Shalom, Natanael. Ruth envia seu carinho e estes pães frescos. Não passa um dia sem que agradeçamos pelo milagre que mudou nossas vidas. Todos estão falando sobre sua decisão, comentou Joabe após um momento. É verdade que planeja deixar a cidade para seguir Jesus permanentemente? Sim, confirmou Natanael. Ele está reunindo os seguidores mais próximos, além dos 12 principais. Pediu especificamente que me junte a eles. Será uma vida difícil. Dizem que ele e seus seguidores frequentemente não têm onde repousar a cabeça, dependendo da hospitalidade alheia. Sei disso. Não é uma decisão tomada levianamente. Nunca imaginei que você, entre todas as pessoas, abandonaria a segurança de uma vida estabelecida por algo tão incerto, confessou Joabe. Um sorriso tranquilo formou-se no rosto de Natanael. Descobri que há uma diferença entre abandonar o pensamento e transcendê-lo. Não deixei de usar minha mente, apenas aprendi que ela tem limites, e que além desses limites existe algo mais profundo. Samuel aproximou-se desajeitadamente, agarrando-se à túnica de Natanael para se equilibrar. O escriba pegou o menino no colo, maravilhando-se com o milagre que ele representava. Vê este menino? Pelos padrões da lógica, ele não deveria estar vivo. Nenhum argumento racional pode explicar completamente o que aconteceu. E ainda assim, aqui está ele, um testemunho de que a realidade é maior do que nossa capacidade de explicá-la. Alguns milagres não precisam ser explicados, apenas vividos e testemunhados, concordou Joabe. Durante toda a minha vida, continuou Natanael, busquei entender Deus através do estudo e da análise.
E há valor nisso. Mas aprendi que, em algum momento, precisamos dar o salto da compreensão intelectual para a confiança relacional. Como um filho que não compreende plenamente os caminhos de seu pai, mas confia em seu amor. Débora entrou trazendo bebidas refrescantes. Seu rosto irradiava uma alegria serena que se tornará sua expressão habitual desde os acontecimentos do ano anterior. Os preparativos para a jornada estão quase concluídos, informou ela quando Joabe perguntou. Levamos apenas o essencial. Jesus ensinou que não devemos nos preocupar com o que comeremos ou vestiremos, e tenho experimentado a verdade dessas palavras. Não há medo? Perguntou Joabe. Do desconhecido, do futuro incerto? Há momentos, sim, respondeu Natanael após trocar um olhar de compreensão com Débora. O medo não desaparece, aprendemos a reconhecê-lo como parte da experiência humana. Mas agora existe algo maior. A confiança baseada não em garantias terrenas, mas na presença constante de Deus em nossa jornada. Como Abraão, que saiu sem saber para onde ia, simplesmente confiando na promessa. Precisamente. Ou como Moisés, que enfrentou o aparentemente impossível no Mar Vermelho, não porque tinha um plano perfeitamente elaborado, mas porque confiava que aquele que o chamou abriria um caminho onde não havia caminho. Depois que Joabe partiu com Samuel, Natanael e Débora permaneceram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a realidade da iminente despedida de sua vida conhecida. O caminho será difícil, disse Débora finalmente. Sem dúvida. Há rumores crescentes de que as autoridades em Jerusalém estão cada vez mais hostis. Pedro mencionou que Jesus tem falado abertamente sobre sofrimento vindouro. E ainda assim, vamos, afirmou ela, seu tom revelando determinação. E ainda assim, vamos, ecoou Natanael, porque descobrimos algo que vale mais do que a segurança e o conforto. Encontramos aquele que finalmente respondeu a pergunta que estive fazendo toda a minha vida. Qual pergunta? Como podemos conhecer Deus não apenas como um conceito distante, mas como uma presença viva? Como podemos transcender as limitações de nossas mentes finitas para experimentar o infinito? Ele olhou pela janela, onde o sol começava sua descida. Jesus não apenas ensina sobre Deus, ele revela Deus. Através dele, o invisível se torna visível. E o medo se transforma em confiança, completou Débora. Sim. Não porque as incertezas desapareçam, mas porque a certeza da presença divina se torna maior que qualquer incerteza do caminho. Na manhã seguinte, Natanael, Débora e Eleazar reuniram-se no pátio de sua casa. Uma pequena multidão de amigos, vizinhos e familiares havia vindo despedir-se. Entre eles estavam Joabe com sua família, o ancião Simão, Sara parteira, e muitos outros cujas vidas haviam sido tocadas pelos eventos extraordinários. Lembrem-se, disse Natanael, o que testemunhamos não foi apenas para nosso benefício, mas para ser compartilhado. Cada um de vocês agora carrega uma parte desta história, deste testemunho do poder e amor de Deus manifestado entre nós. E quando voltarão? Perguntou alguém. Não sabemos. Jesus falou de tempos difíceis à frente. Falou de uma copa de sofrimento que deve beber. Não compreendemos plenamente o significado dessas palavras, mas sabemos que nosso lugar é ao seu lado, seja qual for o caminho. Vão com Deus, disse o ancião Simão, levantando as mãos em bênção, e que sua jornada seja um testemunho para todos nós de que confiar, mesmo quando não compreendemos plenamente, é o caminho da verdadeira sabedoria. Com essas palavras ressoando em seus corações, Natanael e Débora pegaram suas pequenas trouxas, e após um último abraço em Eleazar, começaram a caminhar pela estrada que os levaria para longe de tudo que conheciam, em direção a um futuro incerto, guiados não por garantias terrenas, mas por algo muito mais poderoso, uma confiança que transcendia o entendimento. Enquanto as figuras de Natanael e Débora diminuíam na distância, Eleazar permaneceu observando, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ao seu lado, o pequeno Samuel, nos braços de Ruth, apontou para o horizonte e balbuciou algo incompreensível, como se, em sua inocência, pudesse ver algo que os adultos não enxergavam. Talvez o desenrolar de uma história maior que apenas começava, uma história de fé que desafiaria impérios e tocaria incontáveis vidas ao longo das gerações. E assim, sob o mesmo céu que havia testemunhado as jornadas de Abraão, Moisés, Davi e tantos outros que aprenderam a confiar além da compreensão humana, Natanael e Débora caminhavam para seu encontro com destino, carregando a lição mais preciosa que haviam aprendido, que o verdadeiro poder não está em entender tudo, mas em confiar naquele que sustenta todas as coisas. Confia no Senhor de todo o teu coração,
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Na jornada da vida, muitas vezes nos encontramos como Natanael, presos em pensamentos excessivos, analisando cada detalhe, temendo o desconhecido. Nestes momentos de indecisão e ansiedade, podemos nos voltar ao Pai com esta simples oração: Senhor Deus, reconheço que muitas vezes penso demais e confio de menos. Minha mente se agita com preocupações sobre o amanhã, enquanto você me chama para descansar em sua paz hoje. Ajuda-me a soltar o controle que penso ter, a abandonar a ilusão de que posso prever cada resultado. Que eu possa, como teu filho Jesus ensinou, observar os lírios do campo e as aves do céu, e aprender a arte sagrada da confiança, quando o caminho parecer incerto e os desafios grandes demais. Lembra-me que tua graça é suficiente, que eu possa dar um passo de cada vez, não por entender plenamente, mas por confiar completamente. Em nome de Jesus, que nos mostrou o caminho da verdadeira confiança. Amém. O que você achou da história de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nessa história que nos ensina a evitar o excesso de pensamentos e confiar na providência de Deus. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações para não perder nada, e lembre-se de apertar o botão do like para ajudar o YouTube a levar essas palavras para mais pessoas. Aproveite também para compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Obrigado por assistir, e até amanhã no nosso próximo vídeo.